Feliz sábado. É tão bom quando o sábado chega, né? A gente descansa e também é um dia de encontro com o Senhor eterno, né? Eu fiquei muito feliz em ter ouvido o testemunho da irmã Sou, lá de Laos. Os irmãos devem ter acompanhado também. Talvez eu não precise falar todos os detalhes do sonho, mas como combinado foi que eu também estaria falando, mas eu trouxe uma mensagem assim também para a gente, porque eu penso que quando os irmãos, a gente se encontra, a gente quer ouvir alguma coisa de Deus, espírito de profecia também, né, para nós. Então, essa era uma moça, né, já tem 20 anos que aconteceu isso. Ela não era cristã, não tinha conhecimento como nós temos, ela era budista, ela era uma monja, mas o tio dela tinha comentado já que existia um Deus que desceu do céu, tinha marcas nas mãos, que tinha morrido e que ressuscitou e um dia ia voltar para buscar os seus filhos. Mas ele era um Deus menor, aí ele acabou com esse, né? Acabou não dando a mensagem correta. E quando uma certa vez à noite ela estava se ajeitando ali, então ela percebeu algo, a porta se abrir, fechar, então ela ficou com medo e pensou, talvez sejam os lá da religião dela, os espíritos lá dela, e ela ficou com medo e ela resolveu então orar para esse outro Deus que ela não conhecia. Então quando ela orou para esse outro, né, que é Jesus, Deus, então ela sentiu paz e parou aquele bater ali da porta, mas então veio uma grande luz e ela ficou, diz a história, muitos minutos sem enxergar. E quando ela voltou a enxergar, então ela viu um ser, era um anjo sem asas, ele estava, a roupa dele era de luz e estava com os cabelos brancos. Ela descreve ali como que foi e ele então conversou com ela por 1 hora na língua materna dela, explicando quem era Jesus. E ele falou com uma voz melodiosa, muito querido com ela, explicando a história da redenção. E alguns pontos, isso que eu achei interessante, porque a gente pode tirar também o princípio da visita, né, que ela teve. E um dos pontos que ele trouxe para ela deveria... Ele falou um pouco do Apocalipse, que ela deveria estudar, falou do tempo de angústia, falou de Mateus 24... E falou que cada noite ela deveria então estar orando o Pai Nosso. Olha que interessante. Então eu e o Daniel começamos a ter esse hábito agora de sempre estar orando o Pai Nosso. Todos nós deveríamos, né, não esquecer do Pai Nosso. E também Levíticos 11, penso que ele começou então ali a introdução da reforma de saúde, mas não parou por aí. Ele apareceu mais 3 vezes para essa jovem e foi dando orientações, então, no seu crescimento cristão agora, né? Não vou entrar em detalhes, mas os irmãos podem ler, acompanhar, tá no MV, né? No Telegram que fala, no site do Congresso também tem um artigo, os detalhes, isso. E ele também comentou, olha, para ela traduzir os livros para o idioma dela, que era o Desejado de Todas as Nações, o Caminho a Cristo, o Grande Conflito. Deveria imprimir 3.000 livros de cada um, daria 9.000 livros. E também depois comentou para ela que ela deveria cuidar dos órfãos, dos mutilados ali no país dela, que perderam os pés, as mãos. Deveria falar para as pessoas que Jesus está voltando, ou seja, nada entra em desacordo com o que a gente também crê, né?
E ela deveria também se dirigir a uma escola de tratamentos naturais, lá em White Pines, é assim que fala? White Pines. E então ela foi também estudar mais. Ela também tinha câncer, tinha tido câncer antes, mas aí com a visita, na primeira visita, ela já começou a se sentir melhor, a recuperação foi completa. É muito bonito. Não é todo mundo, claro, né, que sai recebendo a visita de um anjo assim, mas eu fiquei feliz por ela ter recebido, me alegrei muito e penso que nós também deveríamos estar felizes em saber que o Senhor Deus tem muito cuidado por nós. Por uma pessoa, de certo que talvez ela não teria outra oportunidade, então Deus mandou ali um anjo falar com ela e orientar, né? E o Senhor Deus, Ele também quer falar conosco, né? Ele tem já a maneira que Ele deixou para nós, que é através do Espírito de profecia, a Bíblia, certo? E eu gostaria de compartilhar aqui o seguinte. Lá em Medicina e Salvação, no 207, diz assim: é da máxima importância que exista harmonia em nossas instituições. É melhor que a obra vá cocheando do que serem empregados obreiros que não são inteiramente devotados. São os homens não consagrados, não convertidos, que têm estado a esbulhar a obra de Deus. O Senhor não tem possibilidade de utilização alguma para homens que não sejam inteiramente consagrados ao seu serviço. É bem claro, né? O Senhor Deus quer pessoas que sejam inteiramente consagrados. Se nós ainda estamos aqui, ali, meio termo, não. O Senhor não pode trabalhar com essas pessoas. Mas não acaba aqui. Há uma esperança. De repente, alguém que esteja me ouvindo ainda se sente que está com um pé aqui, um pé lá. Não, como o irmão ali orou no começo. O Senhor, Ele ainda investe em cada um de nós. Quer sejamos aqueles cristãos a longas datas, aqueles que estão no começo, aqueles que ainda estão cambaleando. E eu não gostaria de perder nenhuma ideia, então eu vou ler devagar. Não durmam, tá bom? É bonito. Porque eu sei que às vezes eu falo assim meio monótono, mas estou tentando falar mais forte para não dormirem. Toda verdadeira obediência vem da onde? Do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Vai ser algo assim natural, gostoso, né? A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus como nos dado o privilégio de conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. O anjo também falou para Sol, você precisa sempre estar em oração. Sempre buscar ao Senhor Jesus, sempre. Então ela fez tudo o que o anjo falou, buscou a igreja adventista, ele até apareceu na janela do avião quando ela estava fazendo uma viagem, conversando com ela, a pessoa do lado, com quem você está conversando, né?
E ela também foi obedecendo conforme as orientações ali no caminho dela, né, que estava conhecendo o cristianismo. E ela também buscou mais ao Senhor Deus, e chegou um momento que o anjo falou assim: olha, você já tem que se batizar. Mas se o pastor falar assim: olha, eu acho que você ainda não estudou as 28 doutrinas, você não está sabendo, pergunta 2 vezes para ele: você ama Jesus? Você ama Jesus? Ou seja, já era para ela se entregar ao Senhor Jesus no batismo. E ele que escolheu o hino que eles deveriam cantar. Eles cantaram, ela se batizou, e no batismo ela via o anjo feliz, batendo palmas, de tão feliz que ele estava pela entrega ao Senhor Jesus, daquela alma resgatada. Outra coisa que ele também comentou e eu gostei muito, fiquei pensando, ele falou: olha, no céu tem um coral. E Enoque, Moisés e Elias cantam nesse coral e eles cantam o seguinte hino, e eu ia pedir para a gente cantar uma estrofe dele pelo menos. Tem 2, né? O Rocha Eterna é o 195. Vamos cantar. Qual número? 195, Rocha Eterna. Você tem que dar. Eterna, meu Jesus, tu morreste lá na cruz, vem de ti um sonho tal que me vem lavar do mal, traz as bênçãos do perdão, paz, conforto e salvação. Isso. Outro hino que o coral lá no céu canta é o 420. Ai, que lindo! Eu penso que enquanto a gente canta, a gente não pode ouvir, né? Mas penso que os anjos estão felizes, estão também querendo cantar com a gente. 420, ó que amigo em Cristo temos. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que é o irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Aí, continuando na página 668 do Desejado, diz assim: como Cristo viveu a lei na humanidade, assim podemos fazer, se nos apegarmos ao forte em busca de força. Mas não devemos pôr a responsabilidade de nosso dever sobre outros e esperar que eles nos digam o que fazer.
Não podemos depender da humanidade quanto a conselhos. Isso é muito sério. Ninguém perdeu nessa frase. O Senhor nos ensinará nosso dever, com tanta boa vontade como faz a qualquer outro. Ou seja, o Senhor Deus não ama mais Moisés, mais a Enoque, do que a Gisele ali, do que a irmã. Não, Ele ama todos igual, né? Se a Ele nos achegarmos com fé, transmitir-nos-á pessoalmente. Pessoalmente. O Senhor Deus é um Deus pessoal. Os seus mistérios. Ai, quando eu encontro essas promessas, eu me agarro ao Senhor. Senhor, eu quero então entender qual que é a cura para estenose mitral. Aí eu começo a cheirar também, né? E já começa a viajar, Senhor. Mas é uma promessa. E não para. Nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós ao aproximar-se alguém para comungar conosco, como fez com Enoque. Os que decidem não fazer em qualquer sentido coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentarem seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. E não receberão unicamente sabedoria, mas força. Eu não terminei, peraí. Que coisa nova, às vezes eu esqueço, aí fico sofrendo aqui, né? Olha, então o Senhor não vai dar apenas a sabedoria. Agora eu vou te dar força também, Beth. Se você se sente fraquinha para fazer isso, vai lá, te dou força. Ai, que lindo, né? Assim para cada um. Ser-lhe-ás comunicado poder para a obediência e para o serviço. Assim como Cristo prometeu. Tudo quanto foi dado a Cristo, todas as coisas, para suprir as necessidades dos homens caídos, foi-lhe dado como a cabeça e representante da humanidade. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém. Vamos orar? Vai continuar a programação, mas precisamos orar então. Santo, eterno Deus, Rei do Universo, nosso Criador, nosso mantenedor, aquele que também nos resgatou. Quem somos nós para que o Senhor se lembrasse de nós? Mas o Senhor nos amou tanto que o Senhor deu a vida por nós. Muito obrigada, Senhor. E além de fazer tamanho e grande sacrifício, o Senhor ainda nos dá tantas promessas de nos fazer, Senhor, fortes, sábios, nos mostrar mistérios, e todas essas coisas não é para nossa glória, não, é para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Senhor, ajude-nos a entender essas promessas. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e, Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus, então, gostaríamos de humildemente reclamar estas promessas. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre cada um aqui presente. Senhor, estas promessas, o Espírito Santo, falta tão pouquinho para o Senhor Jesus voltar, mas nós ainda precisamos dar o alto clamor. Senhor, e às vezes nos sentimos tão pequenininhos que não vamos conseguir, mas não, Senhor, afaste de nós isto, ajude-nos a entender que é o Senhor que vai nos usar. Então, Senhor, nós estamos aqui te buscando, com as taças viradas para cima, para que a chuva então caia sobre nós. Aguaceiro, Senhor, e que possamos fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, nos aconselhe.
Se aproxime de nós, como diz as promessas que acabei de ler, que o Senhor vai pessoalmente nos orientar cada passo que vamos dar. Por favor, Senhor, fale a Tua voz por trás de nós, este é o caminho. Não nos permita, Senhor, dar nenhum passo errado. O tempo é tão curtinho. Ajude-nos a agarrar em Tuas vestes, Senhor, pela fé. E nos apoderarmos dela, não é pelo sentimento, Senhor, mas é pela fé, que nós aguardamos e sabemos que o Senhor vai nos usar, pobres e pequeninos, frágeis vasos que somos de barro. Mas, Senhor, aqui estamos, Senhor, renove a nossa vida, estamos querendo fazer reformas, completá-las, mas também, Senhor, gostaríamos de colocar em Tuas mãos os nossos familiares. Com certeza cada um aqui tem um familiar querido que não está entendendo o perigo em que estamos vivendo. Senhor, muitas ovelhinhas também que ainda não estão no aprisco, mas são Tuas ovelhinhas. Em outros países distantes, como Dazou, como outros no Afeganistão e tantos outros países, tão difícil de cristãos chegar e falar com eles, aquela ilha selvagem que ainda existe em nossos dias. Ó Senhor, obrigada porque o Senhor os ama e o Senhor também se faz conhecer a eles. Glórias Te damos, Senhor, não nos permita ir embora deste congresso do jeito que nós chegamos aqui. Queremos voltar, Senhor, com os presentes que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos conduziu. E, Senhor, nós queremos muito Te dar um abraço, Te agradecer imensamente pelo Teu carinho, Teu amor para conosco. Muito obrigada, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.